Olá, dois ou mais, tudo bem, pessoal? Estou muito feliz que vocês tenham gostado de vir aqui todos os dias para ouvir uma breve reflexão. Agradeço também as pessoas que têm multiplicado, que têm indicado o nosso canal, que ativaram o sininho de notificação para saber quando um vídeo novo sai. E eu continuo aqui nessa missão de refletir um pouco com vocês todos os dias durante essa quaresma, tá? Depois a gente volta aos nossos vídeos normais com os temas mais abrangentes possíveis. Mas agora a gente está se apegando à liturgia diária que nos é apresentada durante essa quaresma, tá? E hoje a gente é presenteado com um dia de festa, um dia de alegria, que é o dia de São José. Hoje é o dia que a nossa igreja nos lembra que Jesus tinha um pai e que esse pai o ajudou a ser formado como ser humano. Ou seja, ensinou as coisas básicas do dia a dia, como andar. Já parou para pensar que Jesus teve que ter alguém que ensinou ele a andar? E pegou os bracinhos dele ali e foi dando passo por passo. Ensinou Jesus a falar, ensinou Jesus a comer, ensinou Jesus a se vestir. Olha que coisa interessante. Talvez até hoje em dia os homens eles se barbeiam, né? Mas acho que naquela época eles não tinham costume, né? Senão, com certeza, São José teria ensinado para Jesus como se barbear, como fazer para não se cortar. Mas com certeza vários hábitos, principalmente hábitos masculinos, foi a cabo de José ensinar para Jesus. Então olha só que bonito a gente lembrar que por mais que José fosse esse pai adotivo, não esse pai biológico, ele foi o responsável para ajudar Jesus a se situar como humano, como homem. Olha que coisa interessante. E a teologia por trás desse homem escolhido, ela é muito interessante. Porque assim como Maria foi a pessoa perfeitamente pensada para ser a mãe de Jesus, José foi a pessoa perfeitamente pensada para ser o pai de Jesus. E no dia de hoje, no meio dessa quaresma, a figura de São José, ela vem para nos ensinar uma coisa muito importante, que é importante desacelerar, que é importante não ter pressa durante esse processo que é a nossa conversão. São José, ele é um homem que ele foi completamente desconstruído. Ele pensou assim, eu vou casar, eu vou ter minhas núpcias, eu vou ter meus filhos e depois eu vou continuar trabalhando e eu vou prosperar. Sabe lá quais eram os sonhos de José? Aqui nós estamos apenas indagando algumas ideias, mas com certeza todos esses sonhos foram modificados no momento em que Nossa Senhora revelou que ela estava grávida, que ela seria a mãe do Salvador e que ele acolheu toda essa missão de ser o pai adotivo de Jesus. Então olha só que prontidão que José teve e que também que cuidado ele teve com todo o chamado que Deus o pediu. Eu tenho certeza que eu e você não teríamos a mesma paciência e a mesma perseverança do que São José, para que nós pudéssemos olhar para essa realidade e falar, não, é isso que Deus quer de mim, é isso que eu vou fazer. E São José acatou, silenciou, ele foi paciente, ele foi prudente e ele foi perseverante. Olha que coisa mais bonita e que no dia de hoje vem nos mostrar que nós precisamos dar um pouco mais de sentido para esse esperar. São José não sabia nada que ia acontecer com ele, mas ele acreditou nos planos de Deus. A gente hoje em dia não tem mais paciência. A figura de São José é completamente antagonista à figura de vida que nós temos hoje, que é uma figura imediatista. Você não vai ter como discordar de mim se eu te falar que quando você coloca algo no micro-ondas por 1 minuto, você pega o seu celular nesse intervalo. A gente não é capaz de ficar 1 minuto esperando uma comida ficar pronta sem que a gente pegue o nosso celular para olhar uma mensagem ou uma rede social, qualquer coisa que seja. Essa é a nossa cultura imediatista. A gente conversa com uma pessoa e ao mesmo tempo está respondendo outra no celular, ou a gente está assistindo algo na televisão e mexendo no computador. Então nós temos o hábito de não fazer nada de forma isolada. A gente está dividindo nossa atenção entre tudo e a gente quer que tudo aconteça para agora. A figura de São José é completamente diferente. Foram anos e anos de renúncia e de espera. Imagina só, você saber que aquele menino é Deus, e você vê passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e nada ali acontece, né? A vida de Jesus ainda não é pública, ele ainda não começa o seu anúncio. Então olha só que paciência, só lá aos 13 anos é que Jesus vai ter a primeira fala, onde eles compreendem que Jesus já tem na sua cabeça a sua missão, né? Que quando ele vai ao templo,
E ele até responde para José e para Maria: mas vocês não sabem que eu devo cuidar das coisas de meu pai? Ali é como se a história tivesse um pequeno rasgo e a gente pudesse enxergar que Jesus sabia que ele era Deus, sabia que ele tinha missão, sabia que ele deveria começar o seu ministério, porém, com obediência aos pais que ele teve, ele volta para junto da mãe, volta para junto do pai e desce com eles para Jerusalém. E diz no final de Lucas 2, capítulo 52, que Jesus cresceu em estatura, sabedoria e graça. Em estatura, naturalmente, ele cresceria, mas como é que foi que ele cresceu em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens? Com certeza foi tendo os seus momentos de oração e de intimidade com Deus, mas também aprendendo com os seus pais. Aprendendo com os seus pais como ser humano, como ser um bom judeu, como ser um bom filho de Deus. Olha que coisa mais linda! E São José morre acreditando na missão, porque acredita-se que São José morre quando Jesus tem mais ou menos 19 anos. Ou seja, ainda faltam 11 anos para que Jesus vá se revelar naquelas bodas de Caná. E São José morre na esperança. São José morre antes de Jesus começar a anunciar o reino dos céus. Então olha só que perseverança, e dá até um pouquinho de dor na gente, né? Ainda bem que lá do céu São José pôde ver, mas aqui da terra ele ficou ali aguardando pacientemente, e Jesus crescia, e ele se doava por Jesus, e ele trabalhava, tá? O dinheiro não caía do céu, mesmo ele sendo pai de Jesus. São José tinha que trabalhar de forma árdua, tinha que fazer ali tudo o que a carpintaria exigia, né? Portas, mesas, balcões, e confeccionava com muito cuidado para que ele pudesse sustentar Nossa Senhora e sustentar Jesus. Tem um vídeo aqui, se você quiser se aventurar aqui pelos vídeos do 2 ou mais, que eu falo sobre a carpintaria de José. É um vídeo muito interessante, que a gente tem uma visão um pouco diferente sobre esse trabalho de José e como que Jesus o acompanhava. Mas de forma muito especial, o que Jesus deixa, o que Jesus pega dessa missão que José deixa é principalmente o seu modo de agir. Então, quando nós lemos a Escritura e nós vemos a postura de Jesus, as suas palavras, a sua mansidão, você pode saber que muito dali tem a presença de José. Todos os filhos que convivem com os seus pais, eles adquirem os trejeitos dos pais, o modo de falar, de ser um pouco mais quieto, um pouco mais retraído, ou de ser um pouco mais expansivo, um pouco mais altivo, e Jesus não é diferente. Como ser humano, ele também se espelhou em seu pai e aprendeu a falar e agir como ele. Quantos ensinamentos São José não pôde ter deixado? E 3 desses ensinamentos que São José deixa para nós, que somos homens, que são os famosos 3 P's, não é? Que são justamente a pureza, a paciência e a prudência. Se nós quisermos ser bons pais, bons maridos, bons filhos, pessoas que querem levar os nossos para junto de Deus, devemos lembrar desses 3. São José era puro, ele tinha muita pureza e por isso ele foi escolhido para ser o pai de Jesus. Ele olhava para as pessoas com carinho, com amor, sem julgamento, mas também de forma muito casta. Ele respeitava muito as pessoas. E hoje em dia, nesse mundo onde a gente tem a internet aqui a nosso favor, todas as pessoas se expondo, todas as pessoas se deixando da forma completamente absurda, a nossa pureza deve ser trabalhada. De nós olharmos para as pessoas todas como iguais, independente de suas escolhas, nos colocar como São José. Em segundo lugar é a paciência. De tudo isso que São José passou, ele teve que ter muita paciência para esperar o tempo certo, para ele fugir no momento certo e retornar para a terra prometida quando foi o momento que foi designado para eles estarem com Jesus, para ele saber que cada coisa tinha o tempo certo, por mais que eles passassem por sofrimentos, por perseguições. E a prudência também é fundamental para todos os pais, para todos os maridos, porque quando você é solteiro e sozinho, o único que vai desfrutar dos seus erros ou dos seus acertos é você mesmo. Mas quando você é um chefe de família, assim como ele era da Sagrada Família, você precisa ter muita prudência nos seus passos e nas suas escolhas, porque eles não refletem mais só sobre você, mas sobre toda a sua família. Como é triste quando um pai de família faz com que seus erros recaiam sobre toda a família. Então São José vem nos dar esse exemplo de prudência, aquilo que nós devemos ter como os nossos valores inegociáveis, para que nós possamos nos manter no plano que Deus tem para nós.
Isso é uma das coisas que São José vem nos mostrar. Então pedimos que hoje, nesse dia de Quaresma, mas que é um dia feliz, que é um dia que a gente se lembra do Pai de Jesus, que a gente possa se lembrar que é necessário desacelerar, fazer as coisas estando ali por inteiro. Esse é um exemplo que eu tento levar de São José. Fazer as coisas com atenção plena, conversar com as pessoas com atenção plena, trabalhar com atenção plena, rezar com atenção plena, prestando atenção na intimidade que nós queremos ter. Que São José nos ensine verdadeiramente como entregar toda a nossa vida, porque foi isso que ele fez. Ele entregou toda a vida dele, todos os planos dele, todos os sonhos dele, para que Cristo pudesse crescer, tanto fisicamente quanto crescer no coração dele. Amém? Então que Deus possa nos abençoar e que essas palavras ajudem a entendermos o quanto precisamos nos espelhar em São José. Todos, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, todos devemos nos espelhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã.